Aula 10.1. Conteúdo: estabelecer relações entre as partes de um texto. Habilidade: Descritor 15. Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuam para a continuidade de um texto. Estabelecer relação entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuam para a continuidade do texto. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui novamente para aprendermos um pouco mais sobre os descritores que constam nas avaliações externas, especialmente também no Enem. Como vocês viram aí no início do conteúdo, vamos falar um pouco sobre a coesão, partes da coesão, não é? O que vem a ser coesão? Como funciona isso dentro do texto, não é? Nós vimos que vários tipos, nós já aprendemos que existem vários tipos de texto, não é? Narração, nós temos descrição, temos textos dissertativos, não é? E cada um deles tem uma estrutura diferente. E essa estrutura, essa característica é que classifica esse texto dentro dessas normas aí. Vamos ver então. Então temos as relações coesivas. Cada tipo de texto tem sua própria estrutura, com mecanismos de coesão e coerência próprios de sua tipologia. Textos narrativos, descritivos ou dissertativos argumentativos. A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento da leitura. Então, como nós podemos ver, as palavras, as frases, todas, dentro de um texto existe a coesão. O que vem a ser isso? É a relação que existe entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos. Nós organizamos os nossos pensamentos quando vamos falar, não é verdade? Quando vamos falar com alguém, nós organizamos nosso pensamento para que a nossa comunicação realmente aconteça. Quando vamos escrever, acontece o mesmo. Precisa haver uma relação entre as palavras, uma organização entre as frases, os períodos e os parágrafos, certo? Para que o texto tenha uma sequência lógica de ideias, para que nós possamos perceber dentro do texto, dentro da leitura do texto, que há um diálogo interno. É um diálogo que uma frase se comunica com a outra, um período se comunica com o outro, dialoga com o outro e um parágrafo dialoga com o outro também. E hoje nós vamos perceber isso, ok? Vamos em frente então? Temos aí um poema muito bonito. Esse poema vai tratar de várias fases da vida de um homem e nós vamos perceber essa sequência. Vida. Quando era criança pura, moleque, danado e travesso, tudo que tocava levava ao mundo da fantasia. Mas logo me tornei adolescente. A confusão permeava minha mente. Por mais que tentasse a magia, estavam fechadas as portas da fantasia. Tempo passou, tornei-me adulto, sempre à procura do lado oculto, mas as viagens malucas continuavam presas à magia. Logo chegou a velhice, aquela que tudo esclarece, que cochichou bem baixinho, sabedoria só para quem a merece. Então nós vemos aí esse texto muito interessante, não é? Que são as fases da nossa vida mesmo, não é? Quando somos crianças, sonhamos muito, vivemos no mundo da fantasia. Quando ficamos adolescentes, já começamos a ter um pé na realidade, nas responsabilidades, não é? Já começamos a, em alguns casos, ter contato com o trabalho. E aí as fantasias, nossas fantasias de infância, vão ficando
adormecidas dentro de nós. Por mais que nós a busquemos, raramente conseguimos tê-las, né? E quando chegamos à vida de adulto, aí é então que a fantasia vai embora, porque estamos tão preocupados com sobreviver, com constituir família, estudar, trabalhar. Então isso tudo vai trazendo a nossa realidade crua e nua. E aí aquela fantasia, aqueles sonhos de infância ficam só na lembrança. Quando chegamos na idade da velhice, né? Da idade do idoso, né? Da terceira idade, nós começamos a perceber, compreender a vida, compreender tudo aquilo que se passou em nossa vida, tudo que se passou ao nosso redor. Olhamos para o nosso lado e compreendemos melhor, entendemos melhor todas as relações que antes não tínhamos conseguido, não tínhamos condições de compreender. E isso nos mostra que realmente a idade é que traz, os cabelos brancos é que trazem a sabedoria. Então, nesse texto aqui, nessa última estrofe, nós podemos perceber a relação que existe entre as palavras, como eu disse no início, né? Logo chegou o quê? Está em vermelho já? Chegou a velhice. Então nós percebemos que as palavras dentro do texto, ela existe relação, existe coesão. Então chegou o quê? Então eu tenho um verbo aí que precisa de um complemento. Então, no nosso pensamento, na nossa linguagem oral, isso é instantâneo. Nós não percebemos essa relação. Mas aqui nós percebemos. Chegou a velhice. A velhice, olha a relação que existe aqui também, de uma adjunta de nominal. A velhice. Então, existe a relação de concordância, de dependência entre as palavras, para que a comunicação seja feita de forma efetiva, não é? Aquela que tudo esclarece. Então, esclarece tudo. O que esclarece tudo? O que nós falamos antes. Aquela o quê? A idade, o tempo, é que traz o esclarecimento, não é? A velhice, ela vem esclarecer todas as coisas, nos ajudar a compreender a relação que existe entre os seres humanos, não é? Nós começamos a perceber essa relação de dependência que nós temos também entre nós. Nós vemos aqui relação de dependência entre as palavras. E mostra também o texto para nós que com o tempo nós começamos a perceber, a compreender, fazer uma leitura própria, pessoal, da vida, do mundo, de nós mesmos. Com certeza, de nós mesmos é a mais importante, porque com o passar do tempo e com a idade, nós começamos a nos conhecer melhor, coisa que com a infância, com a adolescência, é impossível, porque ainda não temos essa maturidade, né? E quando chegamos na idade adulta, nossa vida é tão corrida, estamos preocupados em conquistar tantas coisas que não vemos a nós mesmos, não ouvimos a nós mesmos. E a idade, o tempo da velhice, vem dar essa oportunidade de nós percebermos a nós mesmos. Nós nos percebemos, nós nos conhecemos. E aí nós fazemos uma leitura, uma releitura de nós mesmos e de tudo que nos cerca. A idade é que nos ajuda e nos dá sabedoria. Então, voltando para a relação entre as palavras, nós temos aqui um pronome, certo? Este é um pronome relativo, certo? Esse é um pronome relativo. Então, lendo novamente, logo chegou a velhice, aquela que tudo esclarece. Aquela está relacionado com a velhice. Então, nós percebemos relação de dependência, relação de sentido entre uma palavra e outra. Para eu poder compreender uma palavra, um termo, eu preciso compreender outros termos também. A interpretação acontece dessa forma.
eu preciso, para interpretar, para perceber, para compreender o sentido de uma palavra, eu preciso compreender o sentido de outras palavras também, certo? Então vejamos lá, pronome relativo. Pronome relativo é a classe gramatical que retoma um termo anterior, retoma o significado, o sentido de um termo que foi mencionado, foi declarado anteriormente. Então vamos lá ver. Logo chegou a velhice, aquela que tudo esclarece, que cochichou bem baixinho, a qual eu posso substituir pelo a qual. Esse é um que é um pronome relativo, eu posso substituir pela a qual, certo? Então, a qual ou que cochichou bem baixinho. Quem cochichou bem baixinho? Quem foi que cochichou bem baixinho? Então, este que, ele está resgatando o sentido de uma palavra anterior. Está ali. Então, olha lá, logo chegou a velhice, aquela que tudo esclarece, que cochichou bem baixinho. Então, esse que, a qual, ele está querendo resgatar o sentido da palavra anteriormente declarada, que é velhice. Então, é o mesmo que dizer, aquela que tudo esclarece. A velhice cochichou bem baixinho, certo? Então, ela está relacionada com um termo que foi dito ou declarado anteriormente. Ela resgata esse sentido, certo? Sabedoria, só para quem a merece. Muito bem. É a questão do tempo, né? Então, sabedoria, só para quem a merece. Este a é um pronome também. É um pronome oblíquo. É um pronome oblíquo. E ele está substituindo um nome. Porque o pronome pode substituir um nome. Então, nós temos aí, para quem a merece. Para quem merece o quê? Qual é a palavra que este pronome oblíquo a está substituindo? É um termo que foi mencionado anteriormente também. Está aqui. Sabedoria só para quem a merece. Então, para quem merece a sabedoria. Então, vocês percebem a relação de dependência, de coesão, relação de sentido que existe entre as palavras, entre as frases, entre os períodos e entre os parágrafos. Mas aqui nós temos parágrafo. Esse texto é um texto construído através de parágrafos. Que tipo de texto é esse que nós acabamos de ler? É um poema. Porém, ele também existe a coesão, existe esse diálogo interno entre os versos, entre as estrofes, porque no caso, quando é escrito em versos, nós temos estrofe. Quando é escrito em prosa, nós temos períodos e temos parágrafos. No caso aqui, nós temos um diálogo interno entre as estrofes, certo? Então, vamos agora dar continuidade. Colocando 10 pratos de ouro no seu aparelho e não pode deixar cair. Vamos lá, Michael. Beleza? E agora? Retirando os pratos. Cuidado. Entrada aí balançando e vai cair, hein? Cuidado, Michael. Vamos lá, mais rápido.
Cuidado, garotinha, no prato meio, tá caindo. Jovem artista Michael, Vitário, equilibrista, tem que ser ligeiro. Então, agora nós temos um outro tema bastante interessante para nós conversarmos, para nós falarmos de texto. E como vocês viram esse vídeo, isso aí é mais ou menos a nossa vida no cotidiano, não é? Nós ficamos correndo para lá e para cá, tentando deixar em equilíbrio todos os setores da nossa vida, não é verdade? Então, vamos para o texto para entendermos melhor essa ilustração. A arte de dar a volta por cima. O texto chama-se resiliência. Este termo é muito importante, tá? Vamos sempre olhar para esse texto e lembrar dessa palavra e vamos nos identificar com ela. Pode ter certeza. Resiliência. Aquilo que não me destrói, me fortalece. Ensinava o filósofo Friedrich Nietzsche. Eu não sei bem esse nome aí, deve ser alemão, né? Este poderia ser o mote dos resilientes, aquelas pessoas que, além de pacientes, são determinadas, ousadas, flexíveis diante dos embates da vida e, sobretudo, capazes de aceitar os próprios erros e aprender com eles. Não é interessante? Somos resilientes, cada um de nós, na luta pela vida, não é? Sob a tirania implacável do relógio, nosso dia a dia exige grande desgaste de energia, muita competência e um número cada vez maior de habilidades. Sobreviver é tarefa difícil e complexa, sobretudo nos grandes centros urbanos, onde vivemos correndo de um lado para o outro, sobressaltados e estressados. Vivemos como aqueles malabaristas de circo, que ofegantes fazem girar vários pratos simultaneamente, correndo de lá para cá, impulsionando-os mais uma vez para que recuperem o movimento e não caiam no chão. Estes somos nós, malabaristas da vida, não é? E aí temos aí uma propaganda que vai nos mostrar também mais alguma coisa a respeito daquilo que nós queremos ilustrar com o texto. Vamos lá? O capitalismo, por seu lado, modelo econômico dominante em nossa cultura, sem nenhuma cerimônia, empurra o cidadão para o consumo desnecessário, quer ele queira ou não. A propaganda veiculada em todas as mídias é um verdadeiro canto da sereia. Suas melodias repetem continuamente o refrão: comprar, comprar, comprar. Então, esse capitalismo que ele se refere no texto é justamente aquilo que nos leva ao consumismo. Geralmente, nós acabamos sempre comprando mais do que precisamos. Se vocês observarem, quando nós vamos ao mercado, vamos num shopping ou vamos num grande centro, nas cidades pequenas, nós sentimos uma necessidade de comprar. Estamos sendo impulsionados, não só pela propaganda, que é um verdadeiro canto de sereia, mas pelas nossas angústias, pelas nossas ansiedades. Nós acabamos buscando nas compras resgatar o nosso bem-estar, trazer um conforto físico e emocional para as nossas angústias, não é? E quando ele fala também sobre o verdadeiro canto da sereia, isto é uma intertextualidade. Não sei se vocês sabem, mas existe a lenda, né? Vocês falaram de lenda agora há pouco com a professora Sila. Existe a lenda da sereia que, quando ela começa a cantar, ela atrai todos os marinheiros, pescadores, todos que estiverem dentro da água, dentro dos barcos, para o fundo do mar, e eles morrem afogados, não é? Então, o canto da sereia, ele é mágico, ele atrai. Então, foi essa associação que ele fez com as propagandas, porque eles começam a falar, usam estratégias muito convincentes, que aí nos leva a comprar. Somado com nossas angústias, não é? Com as nossas ansiedades, nós acabamos nos tornando reféns, vítimas do capitalismo e do consumismo,
certo? Vamos continuar o texto. E outro fator que nas grandes capitais, nas grandes cidades também faz com que nós nos estressemos é o trânsito. Olha aí, um trânsito todo engarrafado. Vamos ver o que trata o texto. Juntam-se a isso o trânsito caótico, a saraivada cotidiana de más notícias estampada nas manchetes e as várias decepções que aparecem no dia a dia. E pronto, como consequência, ficamos frágeis, repetitivos, desesperançados e perdemos muita energia vital. Vamos continuando, porque nós vamos ver agora que a internet, as tecnologias também contribuem para esse estado, esse caótico da nossa vida, da nossa saúde psicológica, não é? Então vamos lá. Se de um lado a tecnologia parece estar a nosso favor, pois cada vez mais encurta distâncias e agiliza a informação, de outro, ela acelerou o ritmo da vida e nos tornou reféns de seus inúmeros e reluzentes aparatos que se renovam continuamente. E assim, ficamos brigando contra o tempo, não é? Então, como nós podemos ver, quantas coisas fazem com que nós fiquemos estressados, doentes, angustiados, não é? Todas essas partes desse texto que nos mostrou. Agora vamos voltar a uma parte desse texto que é importante para nós percebermos a coesão da qual nós estamos falando agora, né? Nós falamos hoje sobre esse diálogo interno, essas repetições e essas substituições para dar continuidade ao texto, né? É o diálogo interno que acontece dentro do texto. É um parágrafo dialogando com o outro. De que forma? Vamos ver aí, então, nesse trecho do texto. Então, nós vimos lá no início, no início desse parágrafo. Juntam-se a isso. O que vem a dizer? O que vem a ser esse junte-se a isso? A isso o quê? A isso o quê? A que se refere esse substantivo? Esse pronome. Esse pronome, que pronome é esse? Um pronome demonstrativo, certo? É um pronome demonstrativo. E ele se refere a quê? O que foi tratado nesse texto que ele está aí resgatando aí? Ele está fazendo esse diálogo, essa ponte com que termos que foram citados anteriormente? Porque olha lá, juntam-se a isso o quê? A isso que foi dito anteriormente no texto. O que foi dito anteriormente no texto? Foi dito anteriormente no texto sobre a correria, né? A correria do dia a dia, o capitalismo, não foi? Então, aqui nós podemos ver que essa palavra que foi circulada aqui, junte-se a isso. Então, nos 2 parágrafos anteriores foi tratado sobre aquilo que nos faz mal, que traz angústias, que traz depressão, que traz estresse, que é a correria do dia a dia feita dos malabaristas, o capitalismo que nos leva ao consumismo. Então, junte-se a isto o quê? O trânsito caótico, né? A saraivada de más notícias, porque nós abrimos jornais e vemos manchetes sempre com más notícias, né? Com violência e mais violência a cada dia, né? E as decepções do dia a dia que fazem com que nós acabemos perdendo nossa saúde, nossa energia vital, certo? Então, como nós pudemos perceber, esta palavra, esse pronome, isso resgata, faz um diálogo, uma ponte com termos que foram citados anteriormente. Ok? Então, pudemos ver que dentro do texto existe diálogo. Isso chama-se coesão. A coesão nada mais é do que
esse diálogo interno, essa sequência, não é? Esses ligamentos, essas palavras que resgatam sentidos anteriores, que faz a continuidade do texto. Dentro de uma leitura é importante que se perceba todos esses pormenores dentro do texto, ok? Então, para a nossa DLI, nós temos um texto que trata de meio ambiente, mas para isso, vamos primeiro ver um vídeo de 30 segundos. Então, a partir desse vídeo que nós tivemos aí a oportunidade de ver e vimos uma realidade muito triste, não é? Vamos ler o nosso texto agora. Poluição da água. O papel de chiclete jogado ali, a garrafa de plástico aqui, a lata de refrigerante acolá. No primeiro temporal, as chuvas levam esse lixo para os bueiros e depois para algum rio que atravessa a cidade. Quem não viu um monte dessas coisas flutuando na água? Mas essa é a poluição que enxergamos. A que não vemos é causada pelo esgoto das residências, que lançam nos rios, além de dejetos, que são fezes, não é? Restos de comida e um tipo de bactéria que deles se alimenta. São as chamadas bactérias aeróbicas, que consomem oxigênio e acabam com a vida aquática, além de causarem problemas de saúde se ingeridas. Outro problema são as indústrias localizadas nas margens dos rios e lagos. Só recentemente foram criadas leis para obrigá-las a tratar o esgoto industrial, a fim de diminuir a quantidade de poluentes químicos que elas despejam nas águas e que foram responsáveis pela morte de muitos rios e lagos de todo o mundo. O que nós queremos saber desse texto aí? No trecho, a que não vemos é causada pelo esgoto das residências, a palavra destacada se refere a que? Agora vocês vão ler o texto novamente e vão me dizer, esse que está em destaque, ele está se referindo a que? Ok? Daqui a pouco nós retornamos, até já. Vamos para a TV Interativa e vamos ver se essa análise desses alunos que participaram, que foi a Kedma, o Donizete, para ver se eles acertaram. E vocês também, não é? Vamos lá? Então, o título do texto, Poluição da Água. O papel de chiclete jogado ali, a garrafa de plástico aqui, a lata de refrigerante acolá. No primeiro temporal, as chuvas levam esse lixo para os bueiros e depois para algum rio que atravessa a cidade. Quem não viu um monte dessas coisas flutuando na água? Mas essa é a poluição que enxergamos. A que não vemos é causada pelo esgoto das residências. A que não vemos, né? A que não vemos. Esse que, não é? É um pronome e ele vai resgatar o sentido de uma palavra que foi declarada, que foi escrita anteriormente, certo? Mas essa é a poluição que enxergamos. A que não vemos, quer dizer, aquela que não vemos, a poluição que não vemos. Então, este que é um pronome relativo, né?
vai dar sentido, resgatar o sentido de uma palavra anteriormente declarada, que é poluição. E esse pronome nessa colocação, nessa construção aí, ela faz um diálogo, faz a coesão dentro do texto, para que esse texto não fique partes fragmentadas, para que não fiquem repetições inúteis, né? Porque se eu repito lá a palavra poluição, meu texto perderia a qualidade, especialmente em se tratando de textos que vão ser produzidos para ingressar na universidade. Precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós escrevemos. Então, vamos usar bastante pronomes relativos, pronomes que vão resgatando sentidos anteriores, fazendo esse diálogo interno, resgatando esse sentido anterior para fazer os ligamentos, as continuações, as continuidades dentro de um parágrafo e outro, para que o texto tenha coesão, diálogo interno, ok? Então, explicada, agora nós vamos ter a aula do professor Jean e no final nós retornamos para fazer o fechamento desta aula de português. Agora nós temos um momento que nós vamos fazer o fechamento da nossa aula, né, de hoje. E em língua portuguesa nós falamos sobre coesão, falamos sobre um descritor muito importante que vai constar nas avaliações externas, especialmente no Enem, e vocês precisam estar atentos e ter assim uma preocupação maior quando for fazer a leitura. Quando você for fazer a leitura de qualquer tipo de texto, precisa estar atento a esses detalhes importantes, não é? Qual é o descritor 15? É estabelecer relação entre as partes de um texto. Então, quando nós vamos produzir um texto, há sempre aquela preocupação e as instruções do professor para que a gente tome cuidado, para que um parágrafo não fique isolado do outro, não é verdade? Então, um parágrafo precisa ter um tipo de ligação, um tipo de diálogo com o outro. Então, o que nós percebemos no descritor 15 é isso. Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuam para a continuidade do texto. O que é a continuidade do texto? Justamente aí, um parágrafo dando continuidade para o outro, um parágrafo resgatando questões, resgatando elementos, expressões que foram ditas anteriormente, como nós vimos nos nossos textos de hoje, né? Assim como precisa haver o diálogo entre as palavras, a organização do nosso pensamento, precisa também ter a organização dos parágrafos, para que haja essa sequência lógica de ideias. Isto é coesão. Então, a coesão está aí e nós percebemos que determinadas palavras vão buscar lá atrás sentidos, efeitos de sentido de termos que foram mencionados para fazer esse diálogo interno, ok? Agora para o professor. Então, pessoal, no caso da matemática, né, essa leitura que a professora falou, essa interpretação, ela também é fundamental, porque matemática e língua portuguesa caminham juntas. Por isso que nós estamos aqui, para reforçar essas aulas para vocês. Muitas vezes o aluno, ele consegue entender a lógica matemática da questão. Eu estou falando de provas de concursos públicos, de vestibulares, né? Agora tem o Enem, que é muito falado. Então, às vezes o aluno ele consegue entender ali a lógica matemática, consegue fazer as operações matemáticas, mas quando se trata de interpretar a questão, né, aí os alunos têm um pouco de dificuldade. Por exemplo, questões que envolvem a leitura de gráficos, por exemplo, questões que envolvem a leitura de tabelas. Às vezes a parte matemática é muito simples, às vezes é só uma subtração, uma adição, né, de alguma informação, mas como o aluno ele não consegue retirar daquele texto, daquela tabela, a informação que ele precisa, né, ele acaba não logrando êxito na questão. Então, daí a importância dessas nossas aulas aqui do Saber Mais, né? Então, a gente está praticando aí esses conceitos, não é isso, professora? Isso.
Isso mesmo, o aluno não consegue interpretar o enunciado de um exercício de matemática, de história e geografia. Por quê? Porque ele tem dificuldade para fazer a interpretação, ele tem dificuldade para fazer a leitura. Então é preciso praticar a leitura e dar uma atenção especial para a semântica, para o sentido que cada palavra tem e a relação que essas palavras têm entre si dentro desse enunciado, né? Para saber o que está sendo pedido. Porque, como disse o professor, às vezes a questão nem é difícil, mas você não sabe o que fazer com aquela questão. Você não sabe para que caminho ir, porque você tem dificuldade de leitura. Então, precisamos praticar a cada dia mais a leitura e observar todos esses descritores que estamos vendo, como vimos na semana passada, tema, hoje estamos vendo coesão e vamos continuar vendo questões super importantes para vocês na hora do Enem e não só na hora do Enem. Qualquer avaliação externa que vocês forem fazer, vocês vão estar atrelados a esses conhecimentos, tá bom? Então, é só hoje, né, professor? É só. Semana que vem a gente se encontra de novo aqui, hein? Isso. Tchau, tchau. Até lá.